Teófilo, a um jovem na fé que está se mantendo de pé, que é alimentado pelas palavras que Lucas envia para ele. E não obstante disso, Lucas também escreve, né, sobre o ministério terreno do Espírito Santo, irmão, em Atos dos Apóstolos, que também é direcionado a Teófilo, a fim de fundamentá-lo, a fim de dar-lhe alicerce para dirigir as igrejas que estava a sua responsabilidade. E a gente vê isso em Atos 1, de 1 a 5. Mais tarde, com calma, você dá uma olhada nisso e você vai ver a veracidade do que eu estou dizendo. Mas é consenso geral de grande parte dos teólogos que Lucas, este evangelista, historiador, conforme preferir, foi ele que escreve, ele que recebe a autoria deste evangelho, né? Diz que é o terceiro, mas ele poderia ser o quarto e juntar, então, com Atos dos Apóstolos, porque o pastor que me rendeu aqui, aliás, o pastor que me antecedeu na terça-feira passada, que eu tenho uma grande admiração, né? O Douglas do Carmo, que eu tenho todos os livros dele praticamente. Esperava eu ser contemporâneo dele na PUC, mas eu não consegui ainda. Mas eu espero em Deus ainda, enquanto a vida há esperança, né, irmão? Não desista, viu, jovem? Não desista, caminhe. Então, o pastor Douglas, ele falou muito bem, ele deixou muito claro, né, que poderia ser Atos dos Apóstolos um quinto evangelho, a continuidade deste evangelho, o qual nós estamos tomando conhecimento agora. Amém? Baixar da adrenalina, porque realmente os 5 primeiros minutos aqui, irmãos, não é fácil para ninguém. Parece fácil, eu estou com a mão gelada. Não era para ser assim, era para ser a cabeça, né? Para usar uma touca, para esquentar. Mas não é as mãos mesmo, é incrível que pareça. Mas eu louvo a Deus por isso. Tá bom? Bom, vimos então o evangelho, para quem ele escreve, qual é a forma que ele escreveu, e nós vamos ver então o autor. E esse autor é conhecido como Lucas, estudioso, um camarada voltado à prática de medicina. Há quem diga que ele era médico. Sim, companheiro de Paulo. Há quem diga, irmãos, não se tem certeza, ele nasceu na Antioquia, na Síria. Interessante, mas fato é que ele foi convertido ao evangelho, ao cristianismo, pelo apóstolo Paulo, o qual ele se torna amigo, meu irmão, em algumas caminhadas, em algumas navegações, inclusive quando o apóstolo Paulo está preso em Roma, Lucas vai visitá-lo. Tem ali Lucas, ele visita, conversa com ele à noite e sai pela manhã. Quem viu aquele filme, o Apóstolo Paulo? Teve um filme recente assim, né, num passado mais recente, que versava como é que Paulo tinha encontro, né, que eu quero dizer, se encontrava na prisão com Paulo, e Paulo então falava para ele, e ele escrevia, porque Paulo foi discípulo direto de Jesus. Diferentemente de Lucas, ele foi um dos 70, foi depois, ele não teve contato direto com Jesus. Então Paulo falava assim, olha, escreve aí, menino, e ele escrevia, além de cuidá-lo. Tanto é que o apóstolo Paulo o chama de amigo, médico amigo. É interessante dizer, né? E ele morre lá pelos 84 anos na Grécia. Para não perder a tradição, ele é crucificado, irmãos, pela fé que ele tem em Jesus Cristo. Ele, não só ele, mas também o apóstolo André. Amém? Conhecemos então o evangelho, conhecemos então o autor, assim, né? Deu uma pincelada rápida. Querendo saber mais, é só se inscrever no seminário, que com certeza todos os professores terão a grata paciência de esboçar isso melhor. Bom, vamos lá então. E o texto? Vendo a narrativa textual. O texto que nós lemos, ele foi bem claro, bem fácil de entender, autoexplicativo, né? E ele mostra aqui 2 personagens. Quem lembra os 2 personagens desta narrativa bíblica? O primeiro é quem? O anjo Gabriel, sim ou não? E a segunda pessoa, quem era? Quem? A jovem Maria. Bem, somente isso, né? E qual é o panorama dessa narrativa textual? São 2. A primeira, a saber, é quando há o relato de que o anjo se apresenta a Maria e diz para ela assim, olha, você engravidará e dará à luz a um varão, a um menino, a um homem, cujo nome será Jesus. Essa é a primeira narrativa, né? Não fomos isso que nós vimos agora há pouco. Pois bem, e na segunda, então,
é interessante dizer que ela relata a atitude de Maria diante dessa situação. Uma coisa ele falou, olha, vai acontecer assim, assim, assim e assim. A outra é a atitude que ela toma diante do que ela está ouvindo, irmãos. Amém? Diante do que ela está ouvindo. E, porém, é interessante dizer, e aí eu gostaria de conduzi-los, por favor, eu gostaria de conduzi-los ao seguinte raciocínio, né? Que qual foi, digamos assim, dependendo da atitude de Maria, né? Dependendo da atitude dela, fez toda uma diferença, sim ou não? Porque o nosso pastor fala muito claro para nós, o que muda a nossa vida é o que nós fazemos diante do que ouvimos e lemos. Se você nada fizer, nada vai mudar. Mas Maria não, a Maria tomou uma atitude, né? E a atitude de Maria que fez toda a diferença. E eu quero aproveitar esse gancho, irmão. Gostaria de conduzi-lo à igreja ao tema. Se eu fosse um pregador da palavra, eu daria um tema nesta noite, que diria o seguinte: a atitude do servo faz a diferença. A atitude do servo faz a diferença, irmãos. Porque não adianta Deus falar, não adianta nós ouvirmos, se nada fizermos daquilo que ouvimos e lemos, irmãos. Nada surtirá efeito. Eu estou careca de ouvir o nosso pastor falar isso com a gente, irmão. Ele fala aqui no púlpito, olha, irmão, que muda a nossa vida. E se nós não tomarmos atitude dentro das 24 horas, e a psicologia explica isso, você não toma mais. Se você está decidido a tomar uma decisão, se você não fizê-lo, se você não fizer durante as 24 horas que você intentou no teu coração, tu não faz mais. A psicologia explica isso. Mas vamos andar então? Beleza, então. Conhecemos e tudo. E aí vamos discorrer o texto para a gente andar logo com isso. Repare que logo no início, ele diz assim, né? A narrativa textual diz, e no 6º mês o anjo Gabriel é enviado por Deus. Vamos lá entender isso, irmãos? Eu quero deixar claro o seguinte. Anjo, ele só se mexe mediante a ordem, como eu aprendi quando eu estava na ativa. É igual soldado. Ele não dá rolê na terra, ele não fica de bobeira, ele não fica sentado aqui assistindo culto, não. Ele está expressamente voltado à ordem de Deus. Deus falou, vai, ele vai. Vem, ele vem. Amém? Não tem esse negócio de que porque o anjo, coisa e tal. Quer saber mais, irmão? Tem uma matéria chamada angelologia, né? Que estudo dos anjos, vem fazer seminário, eu já estou até convidando, né? Mas, enfim, voltando ao assunto, deixa claro isso. Ele só cumpre ordem do Todo-Poderoso. Esse negócio de falar, dá ordem para o anjo aí, irmão. Para com isso, irmão. Sejamos maduros, vamos aprender. A palavra de Deus é para isso. É para nós aprender sobre isso. Interessante dizer que ele diz assim, no 6º mês. Quem percebeu isso? No 6º mês e tal, ele vai à ordem. Sabe por que isso, irmãos? Porque 6 meses antes do anjo Gabriel se apresentar a Maria, ele se apresentou, sabe para quem? Para o profeta Zacarias, irmãos. O profeta Zacarias, permita-me dizer, ele trabalhava no templo, oferecendo incenso de manhã e de noite. E orando ao Senhor, pedindo para que Deus abrisse a madre da sua esposa, Isabel, que era estéril, para que ela pudesse conceber. Há quem diga, né, não se tem confirmação de que Maria, ou melhor dizendo, que Isabel tem um certo parentesco com esta Maria, mãe de Jesus. Há quem diga que as duas são primas. Há quem diga, não se há comprovação, mas andando aqui, né? Interessante dizer que o mesmo anjo que apareceu para Maria agora, 6 meses antes ele foi lá. A ordem a mando de quem? De Deus. Falar com quem? Com o Zacarias. Ou melhor dizendo, com o sacerdote Zacarias. Interessante dizer que ele cumpre ordem, meu irmão. E ele aparece a Zacarias dizendo, olha, não temas, a sua oração Deus tem ouvido. E no momento certo, a sua esposa gerará e dará à luz a um filho de nome João Batista. No mesmo capítulo que nós estamos lendo, volte um pouquinho, de 5 a 15, de 5 a 25, tem toda essa narrativa, irmãos. Mas sabe o que me chamou a atenção nisso tudo? E eu falava assim, Senhor, que interessante, está lá o sacerdote trabalhando, orando, pedindo a Deus,
né? E Deus até então não respondera a sua oração, mas mesmo assim ele continuava trabalhando. Ô, irmão, eu ouvi o testemunho da nossa irmã aqui, Thaís, né, no domingo, aquilo me emocionou muito, meu irmão. Ela queria tanto gerar. Ela tinha perdido, segundo a informação, no domingo, o testemunho que ela falou, mas ela subia aqui no altar, meu irmão, enquanto ela não recebeu, do Senhor, ela não deixou de fazer não deixou de trabalhar na obra, de fazer aquilo a qual Deus deixou na sua mão, meus irmãos. E o que nós aprendemos aqui, a primeira lição que eu posso tirar, que nós podemos tirar de Zacarias, que mesmo você pedindo a Deus e ainda não recebeu a bênção que você tanto espera no Senhor, não abra mão de estar na obra do Senhor, não abra mão de cumprir a responsabilidade que Deus lhe incumbiu de fazer, meu irmão. Se ele não deu, é porque não chegou o tempo, e no tempo certo ele vai gerar, meu irmão. E aprendemos com Zacarias isso. Maravilha, glória a Deus. Interessante dizer, e vamos discorrer no texto, né, que o anjo se apresenta a quem? A Virgem Maria, a jovem virgem, né? Uma jovem vinda de um lugarejo, porque Nazaré, na Galiléia, irmão, é do tamanho de Acari, né, pastor? Para quem... Glória a Deus. É muito pequeno, é um lugar muito pobre, meus irmãos. Imagine aquela situação. O anjo se apresenta a Maria. Vamos lá, eu quero conduzi-los a esse pensamento. Maria, lá no lugar, lá no final, lá no lugar bem, bem humilde, bem pobre, né? E nesse tempo da igreja do primeiro século, e é justamente isso, né? Ela era mulher, ela era pobre, ela não tinha condições nenhuma. Aliás, havia um grande obstáculo, isso tudo era um grande obstáculo, melhor dizendo, para que ela pudesse servir ao Senhor. Mas é interessante dizer que o Senhor é aquele que capacita, é aquele que dá providência, irmão, porque ele queria que se cumprisse uma promessa nela, ou melhor dizendo, que se cumprisse a palavra, a profecia que foi dada, que o Salvador viria de uma virgem. E o Senhor estava capacitando Maria, né? Permita-me dizer, meu irmão, é Deus que nos capacita, irmão. É Deus que nos capacita, independente da tua situação. Não porque eu nasci em berço evangélico, não porque isso, porque aquilo. Não. Quando Deus capacita, irmão, é para a obra dele. Nós nos preparamos, fazemos seminário, aprendemos homilia, homilética, aquela coisa toda, mas quem capacita para estar na obra é o Senhor. Aleluia, independente da tua situação. Vale dizer também, irmãos, dentro dessa narrativa, que Maria, olha só, irmão, nessa situação, ela corria um risco muito grande. Apesar de ser capacitada por Deus, ela não foi eximida de correr o risco. E aí alguém pode perguntar, qual é o risco que essa menina corria? Simples. Uma jovem menina, vivendo dentro de uma cultura judaica, engravidasse antes do casamento. O que tu acha que ia acontecer, irmão? Fala para mim. É apedrejamento. Pode ter certeza disso. Mesmo que o marido dela aparecesse depois, não, peraí, gente, eu caso depois e tal. Ou seja, é aquela clássica brincadeira que eu falava, né? Comeu a merenda antes do recreio. Vai casar depois, os dois seriam apedrejados. Pode ter certeza disso. Certeza nenhuma. E pior, se ele não assumisse a paternidade daquela criança, nós conhecemos a história, ele tenta fugir, anjo fala com ele durante o sonho, fala, não, rapaz, volta, calma, que não é assim não. Por isso que conhecemos a história. Mas o pior seria se ele não assumisse, ela teria que mendigar, teria que até se prostituir, quem sabe, para viver, né? Para poder cuidar dela e da criança. E última hipótese, para deixar barato, ela aparecia em casa e falava assim, olha pai, olha mãe, é o seguinte, eu estou grávida. Mas de quem? Do Espírito Santo, o Espírito de Deus. Ô irmão, permita-me fazer uma pergunta a todos presentes. Qual é de vocês, qual é dos senhores e senhoras que têm filha jovem? Ela chega em casa amanhã, amém? Vamos lá, vamos conjecturar, vamos imaginar, né? Uma palavra bacana para isso. Fala, pai, tô grávida. De quem? Ela falando do Espírito Santo. Ô, meu irmão, é muito difícil de engolir, sim ou não? Sim ou não? É ou não é?
Se nesse tempo presente, que nós conhecemos a Bíblia, conhecemos o poder extraordinário de Deus, que Deus faz o sobrenatural, faz o milagre, fica difícil de acreditar. Imagine lá naquela época, meu irmão, ela ia dar como doida. Sim ou não? Quem conhece Belém do Pará? Quem conhece? O senhor conhece, né, pastor? Eu só quero dizer um dito popular que se tem lá em Belém, que quando as mocinhas engravidavam, tinha um dito popular que era do boto, pastor. Que à noite de lua clara, né, de lua bonita, o boto vira um cara bacana, bonito e tal, e tinha relações com a menina e ela engravidava. Isso é regionalismo, né? Mas não é o caso aqui não. Imagine, Maria, naquela época, dentro daquela aldeia, falou assim, olha, peraí, gente, eu estou grávida do Espírito de Deus. Por muito menos os fariseus do Sinédrio queriam apedrejar Jesus, quando ele disse, olha, o meu pai trabalha até hoje, e eu também vou trabalhar. Quem vê a mim, vê ao pai. Blasfêmia! Apedreja-o! Queriam matar Jesus, porque o judeu entendia, alguns judeus ortodoxos entendiam, que Deus não poderia vir de forma humana. Esse cara é maluco, apedreja! Já pensou ela dizendo isso, irmão? Olha o risco que essa menina estava correndo. Olha o risco. E será, meu irmão, que nessa noite estaríamos nós a correr o mesmo risco, meu irmão, para ver o propósito de Deus se cumprir nas nossas vidas? Não precisa responder não, irmão. Vamos só. Será que correríamos esse risco, irmão? É difícil, né? Andando mais um pouco, né? E ele diz assim, o anjo, quando aparece para Maria, logo a cumprimenta. Você vê que o anjo é educado, né, irmão? Como toda pessoa educada, ele diz, boa tarde, a paz do Senhor, boa noite, a paz do Senhor, dá licença, posso entrar? Né? Ele não mete o pé na porta, não sai chutando, não sai invadindo para depois perguntar. Não, ele diz assim, salve agraciada. Esse termo que ele usa, salve agraciada, irmão, ele está dignificando a pessoa de Maria, porque ela seria, já estava para acontecer, de ser a mãe do Messias. A bota numa posição, a coloca numa posição ímpar, até peculiar. Há quem diga que um pouco acima de Eva, a mãe da humanidade, porque ela passará a ser a mãe do Salvador e Libertador Jesus Cristo. Olha só que interessante, irmão. Olha só que bacana, né? E ele vai mais, o Senhor é contigo. Ele já estava dizendo para ela, olha, o que você vai carregar no ventre é fruto do Espírito de Deus. E não precisou, antes de derramar o Pentecoste, para que o Espírito Santo já estivesse presente na pessoa. Aprendemos isso, eu achei isso bacana. E ele vai à narrativa, bendita tu és entre as mulheres. Bendita, irmão, é o mesmo que a pessoa ser alvo das bênçãos de Deus. Todos nós somos alvos da bênção de Deus. Logo, né? Isso é raciocínio lógico. Logo, também somos benditos do Senhor. Mas é interessante dizer, irmãos, né? Interessante dizer que Maria, ela foi escolhida para uma das mais importantes e difíceis tarefas de obediência dada a um ser humano no Novo Testamento. No Antigo Testamento a gente tem várias histórias, mas no Novo Testamento, uma das, tem outras sim, mas neste caso, ela foi chamada para isso. Interessante dizer que, por que a Maria foi chamada para isso? Certamente por causa da humildade de coração que ela tinha. E não só isso, né? Pela mesma razão que ela sofreria o risco para que se cumprisse uma promessa de Deus na vida dela, irmãos. Por isso ela foi escolhida, né? Será que, se fosse nos dias atuais, irmãos, nós também somos bênçãos do Senhor, nós somos benditos, porque nós conhecemos o Evangelho e temos o privilégio de falar o Evangelho àqueles que não conhecem, àqueles que são atormentados aí fora. Nós também somos bem-aventurados, meus irmãos. Glória a Deus por isso. Diante disso, qual foi a atitude de Maria? E a gente segue, né? E vendo-o, ela turbou-se muito com aquelas palavras. Imagine, irmãos. Imagine, você está em casa, trabalhando, daqui a pouco você vê um ser reluzente, né, da cor dessa luz fluorescente, falando contigo, te dizendo, agraciada és tu, bendita. Ela turbou-se, o mesmo que perturbou-se, desequilibrou-se, né, o mesmo que balançou-se diante daquela imagem, muito mais das palavras as quais ela estava ouvindo daquele anjo,
que eram proferidas para ela. Ela falou, eu? Mas eu, Senhor? Ela ficou desconcertada, meu irmão, imaginemos nós, porque ela não se viu digna, ou melhor, não tinha nada nela para que ela fosse tratada de tal maneira, para que ela fosse assim reverenciada, né? Aparentemente não. Mas Deus conhecia e conhece os corações, irmão. Foi cantado aqui, o Ministério de Louvor falou aqui sobre Deus sondar corações, de humildade perante o Senhor, meu irmão. Talvez, vamos imaginar aqui, já pensou se Maria deixasse subir a cabeça ou ser infectada no coração pelo orgulho, pela ambição, meu irmão? Olha, você foi escolhida para ser a mãe do Senhor. Eu digo, eu? Ah, então agora, meu irmão. Opa, a mãe do Todo-Poderoso? Ah, então é comigo mesmo. Já pensou se subisse na cabeça dessa menina? Ela teria se enchido de soberba, e soberba é uma coisa que Deus não admite num ser humano. Por isso que nós começamos a entender que Deus visita aquele coração, porque ela é humilde, o coração humilde, Deus não rejeita, meu irmão. Deus não rejeita. Há sentimentos que Deus, ele repugna. E orgulho, soberba, é uma delas. É uma delas. O Senhor só revela nossos planos, meu irmão, e projetos, quando nós somos humildes de coração. Enquanto nós somos soberbos, nariz em pé, achando que nós podemos fazer, Deus não revela. Porque se ele revelar, o camarada vai dizer assim, não, minha autoconsciência diz isso. O id, o ego, o superego. Mas não, Deus é aquele que... Oh, ele canta mais. É aquele que visita corações. E ele fala com ela justamente porque ela é humilde de coração, e humilde de coração Deus não despreza. E Deus revela, Deus vê graça naquela menina, e a gente continua. No 30 ele diz assim, por isso, Maria, foi achado graça diante de ti. Oh, foi cantado aqui, o Ministério de Louvor cantou. A graça do Senhor. Não somos por nós, não, é pela graça dele, pela atitude que havia naquele coração, meu irmão, minha irmã. Porque ela se submeteu aos desígnios, aos planos, aos propósitos que Deus havia lhe comunicado. E qual era esse propósito? 31 responde para você e para mim. Eis que no teu ventre conceberás e dará à luz, e porá o nome de Jesus. Nada mais, nada menos do que Jesus, o Salvador. É aquele que leva para a glória, é aquele que dá a vida eterna, é aquele que salva, é aquele que cura, é aquele que transforma. Oh, glória a Deus! Aleluia! Para que todos que nele creem, meu irmão, e numa festa maior, quando um homem entende a soberania de Jesus e se rende aos pés dele, ao pecador se converte aos caminhos do Senhor, não há festa maior, meu irmão. Não há festa maior. Será que Deus tem achado graça em nós, meu irmão? Deixa eu te falar algo, meus irmãos. Deixa eu falar algo para a igreja. Se Deus tem achado graça no teu coração, meu irmão, não interessa quem te olhe de torto, não interessa quem não vê, meu irmão. Se Deus encontrou graça no teu coração, caminhe com ele. Aleluia. Se Deus está a seu favor, meu irmão, minha irmã, caminhe, não interessa quem esteja contra. E o nosso pastor fala muito bem, você e mais Deus é a maioria. Oh, glória a Deus. E Deus era com Maria, meu irmão. Pode ter certeza disso, mas permita que Deus ache graça no seu coração. Vou corrigir, permitamos nós que Deus ache graça nos nossos corações, para que Ele possa revelar os seus propósitos, os seus desígnios, através de nós, meus irmãos. Glória a Deus por isso. Glória a Deus, né? Deixa eu beber mais uma água aqui. Aleluia. Vamos caminhando. Olha só a resposta que Maria dá então. Por isso que eu pulei para o 38, né? Para o 38º versículo. E a resposta de Maria é o seguinte: eis-me aqui a serva do Senhor. Cumpra em mim segundo a sua palavra. Olha só a resposta, meu irmão. Olha só a resposta. Ela responde desta forma, porque ela sabia que Deus queria usá-la e veio falar com ela para isso.
pedindo para que ela o servisse. E mais adiante ela tem a consciência de que ela é uma serva submissa à autoridade de Deus, meus irmãos. Quantos servos nós temos que falam, não, até aqui Deus pode trabalhar, mas aqui eu já não permito tanto. Ele já não é tão autoridade. Isso aconteceu comigo, irmão. Até aqui o Senhor só pode mexer, mas aqui não. Mas o dia que eu falei, chega, Senhor, pode mexer em tudo, o Senhor é dono de tudo. Ei, caramba, canta lá, cai. Aleluia, eu entendi, Senhor, eis-me aqui. Foi o que ela falou, mesmo, em outras palavras, eu estou ao teu dispor para fazer o seu serviço, à tua disposição para cumprir o que tu ordenaste, Senhor. Aleluia. Glória a Deus, ela obedeceu de bom grado, de proatividade, sem retrucar, meu irmão. Sem retrucar, igreja. Ela botou, inclusive, ao ponto de botar o seu casamento, a sua reputação lá na aldeia, lá no lugar onde ela morava, simplesmente porque ela se submeteu à vontade de Deus. E sabe o que ela deixou com o restante? Ela deixou para Deus, falou, não, Deus, está aqui, ó. Ela não se importou com os pormenores, não. O senhor quer que eu faça uma obra? O senhor quer me usar? Eis-me aqui. Eis-me aqui. Quando eu levantei a mão para o evangelho, irmão, eu não escolhi lugar, não. Deus falou, fica, não sai. É aí que eu te quero. Fica. Passo dobrado, vai ficar. Fica, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ela só pede uma explicação, né? Mas como isso dará? Como é que eu vou gerar e vou dar à luz se eu não conheço varão nenhum? Ou em outras linguagens bem claras. Como é que eu vou dar à luz e vou engravidar se eu não tenho relações sexuais? De que forma? Foi a única forma, a única explicação que ela pede, que ela fala com o anjo, né? Que talvez, com certeza, eu, você, salvo o maior juízo, todos nós faríamos. Irmão Reinaldo, vende tudo e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Senhor, amém. É para vender, é para fazer, amém. Os pormenores o senhor vai cuidar. Mas só uma pergunta, como é que eu faço? Como se dará? Quantos de nós já não tivemos essa experiência com Deus, irmão? Será que nós poderíamos responder assim para Deus? Eis-me aqui, Senhor, cumpra em mim segundo a tua ordenança. Porque fala assim, Senhor, é muito fácil, Senhor, é bênção, oh glória, cumpre em mim, Senhor, a tua palavra, se é bênção eu recebo, mas quando é ordenança? Quando você tem que botar a cabeça na forca e falar, vai filho, quero você lá, aí a coisa estreita, não estreita? Sim ou não? Estreita sim, meu irmão. Ou será que daremos desculpa ao Senhor? Usaremos eu usei uma palavra bacana, de condicionantes. Ah, Senhor, eu queria ir, mas sabe como é que é, né? Tem isso, tem aquilo outro, parará, pão duro, coisa e tal. Não, queridos. Ela não retrucou, o texto é bem claro, que ela disse, eis-me aqui, cumpra em mim segundo a sua palavra. Aleluia. Porque uma coisa, irmãos, uma coisa que chama a atenção de Deus, porque não adianta ser só servo, devemos ser servos e obedientes ao Senhor. Não precisamos ser só capacitados, temos que ser obedientes, porque é Ele que capacita. E eu finalizo dizendo, me ajuda aqui no teclado, só para ficar bacana, né? Eu sempre sonhei falar isso, irmão. Irmão, ajuda aqui no teclado. Chegou a minha vez, né? O ano do milagre, oh glória a Deus. Chegou a minha vez de pedir, né, irmão? Oh, maravilha. E eu finalizo e a gente vai caminhando para o final. Que o meu, o seu, o nosso chamado, meu irmão, ele não é baseado só nas nossas habilidades, nas nossas capacidades e conhecimentos. Não. Os títulos que nós temos de faculdade, pós-graduação e anel, não é só isso. É muito bom se preparar, sim, o obreiro deve fazê-lo. Porque quando ele for ativado, ele tem que estar pronto para em condição de, como a gente diz lá quando eu estava na ativa. Mas o que Deus procura, Ele procura pessoas com atitude de servo humilde e obediente.
Porque não adianta ser só servo. Senhor, até aqui eu obedeço. Mas e demais, não obedece, não? Tem que ser obediente. Tem que ser humilde. E Maria tinha essas qualidades, irmão, que foi mostrada aqui no texto. Assim como Maria, ela teve essa atitude que fez toda a diferença, irmão. Por isso o nome desta pregação, por isso o tema da pregação desta noite, do estudo, da explanação, seja o que você quiser. É isso, a atitude do servo que faz a diferença. E assim fez Maria, a atitude dela fez a diferença. Que nesta noite, a minha oração é que é nesta noite, meus irmãos, que o Espírito Santo de Deus venha nos visitar, venha nos convencer, venha nos mudar, irmãos, para que tenhamos atitudes que chamem a atenção de Deus. Não é pelo anel, não é pela gravata e nem pelo terno, e muito menos pelo carro. É pelo coração, a humildade que há no teu coração em servir ao Senhor e estar pronto ao Senhor. Aleluia! E assim fez Maria. E que por meio dessa atitude que venhamos ter nesta noite, aleluia, venha se cumprir na minha vida, venha se cumprir através de nós, ou por meio de nós, primeiro em nós, porque Deus primeiro tem que trabalhar aqui, no coração, senão, meu irmão, não adianta. Que essa atitude venha cumprir o querer de Deus em nós, primeiro em nós, e depois por nós, através de nós. A esse mundo, as pessoas que andam por aí, que não conhecem o amor e a misericórdia do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aleluia! Quantos entenderam e recebem essa palavra? Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Eu agradeço a minha oportunidade, louvando a Deus por este dia, irmão. Porque eu vou dizer aos irmãos, eu nunca mais imaginei subir nesse púlpito. E para mim hoje é um dia de milagre. Mas precisou eu me identificar com Maria. Ser humilde de coração, para que ele pudesse vir a falar de mim, falar por mim e falar para a igreja. Amém? Eu agradeço a minha rica oportunidade. Em nome de Jesus, muito obrigado. Fiquem na paz.